doutora Denise Albano. O Brasil hoje parece que está deixando de lado a discussão das ideias, de propostas, de projetos. Cada vez mais essas instâncias, tanto do judiciário como do executivo, estão indo mais trabalhar no lado de agredir a pessoa física, de fragilizar, deixar fora de combate quem pensa diferente. Ainda é possível vislumbrar alguma defesa no campo do direito, doutora Denise? Difícil, Erivan. É uma situação em que a gente se sente muito afetada em nosso ânimo, em nossa disposição para a luta. Eu recordo aqui o caso da juíza Ludmila Lins Grilo, uma juíza que já caminhava para cerca de 15 anos de magistratura, mas como ela era associada a um conservadorismo, muitos, para desqualificá-la, diziam que ela era uma juíza olavista, remontando aí ao professor Olavo de Carvalho, ou mesmo bolsonarista, e por episódios como o fato de ela, num fim de semana, circular por um shopping e baixou a máscara e passou a tomar sorvete, questionando o que hoje está em várias revistas científicas, a pouca eficácia das máscaras durante a pandemia, e aí não é questão de opinião, é questão de dados científicos mesmo. E também alegando que ela criticava os ministros ou que não se empenhava em suas atividades na vara, que ela, enfim, ela foi submetida a uma correição, do CNJ, houve um processo disciplinar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela era juíza do Tribunal da Justiça do Estado de Minas e foi simplesmente alvo da sanção mais grave que um magistrado, do ponto de vista disciplinar, pode receber, que é a sua aposentadoria compulsória. Foi obrigada a se aposentar, recebendo proporcionalmente ao que contribuiu durante esse período em que atuou na magistratura. E eu vi uma declaração em que ela diz que não vai recorrer, porque no momento não confia na tal justiça ou no poder judiciário, quero entender, na cúpula do poder judiciário do Brasil. É lastimável você constatar que, de fato, hoje não é a tese de direito que vai ser considerada por você uma tese forte, que você acha que está do lado do bom direito, que vai lhe animar a entrar com um recurso, mas sim a perspectiva de que quem eu sou e contra quem eu estou lutando, e nas mãos de quem vai chegar esse processo, eu não tenho qualquer chance. Mesmo que o bom direito esteja do meu lado, mesmo que construa uma peça recursal consistente, mesmo que invoque, veja que interessante, até a jurisprudência do próprio tribunal, do poder, do órgão ao qual eu recorro, porque hoje o direito, lamentavelmente, virou uma grande gama de decisões casuísticas, conforme o freguês, conforme as relações. É o que o ministro Marco Aurélio dizia, não é? Que não se deve julgar olhando a capa do processo. Quem é a parte que está recorrendo? Contra quem está recorrendo? Quem é seu advogado? Vai para a mão de qual relator, de qual julgador? E hoje isso é o que importa, lamentavelmente, para a gente saber a provável decisão que virá. É uma situação muito difícil, mas eu espero que nós pressionemos os nossos representantes no Senado para que façam uma sabatina séria do advogado particular do Lula. Então, ele indicou, haverá uma sabatina. O presidente do Senado não parece ser alguém muito comprometido com a defesa das prerrogativas do legislativo, para que o judiciário não se imiscua, não se intrometa nas esferas de competência desses
órgãos, Câmara dos Deputados, Senado Federal, mas hoje o que a gente vê é essa situação. Encerro dando esse exemplo. Foi aprovado recentemente o marco temporal, quanto aí à demarcação de terras indígenas no país. Uma votação significativa, por ampla maioria, mas já se especula que essa legislação, que já vinha sendo discutida, debatida, já há mais de uma década, aprovada por amplíssima maioria, pode sim ser derrubada, porque cogita-se que o Supremo irá declarar que essa lei aprovada recentemente é inconstitucional. Que segurança jurídica teremos no país? Ou temos no país, porque isso não é um episódio isolado. Que estabilidade das relações nós vamos ter em nosso país? Como é possível ainda afirmar que no Brasil vigora o princípio da separação dos poderes, da harmonia entre os poderes? Que tipo de harmonia é essa? Da intimidação, do achaque, da retaliação, como você bem pontuou, não é, Erivan? Como é que a gente vai saber se um juiz está decidindo com base num exame cuidadoso das provas, dos autos do processo, numa análise cuidadosa do marco legal, da legislação aplicável ao caso, ou se ele está a julgar conforme aí uma preocupação de eventuais retaliações ou consequências que possam advir em razão dessa decisão? O afastamento do juiz que assumiu a 13ª Vara lá em Curitiba, e a Gabriela Hart, a juíza que assumiria, ela desistiu, ela pediu para não assumir, para ir para outra vara. Exatamente por que será que essa juíza desistiu do que seria a ocupação natural, regular da 13ª vaga, quando se sabe que, inclusive, o CNJ determinou uma apuração nessa 13ª vara. É preocupante, Erivan, porque muitas pessoas não se dão conta do momento grave que vivemos no país, e quando Maduro vem, né, eu acompanhava antes a repercussão do soco que foi dado por um segurança aí do staff do Maduro no peito de uma jornalista, mas eu gostaria que essa indignação também fosse vista quanto às centenas de inocentes que estão presos há meses, pessoas acusadas sem individualização da culpa, jornalistas com suas redes sociais proibidas. A própria juíza Ludmila Lins Grilo já está há vários meses também com suas redes sociais, cujo acesso é impossível no Brasil por determinação do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai se acostumando, naturalizando esses absurdos autoritários. Lastimável. Bom, doutora Denise, felizmente Alexandre de Moraes não é Deus, né? Eu acho que vai acontecer, vai chegar o dia em que ele vai, algum fato vai acontecer e ele vai, por vontade ou por consciência ou não, mas ele vai ter a clareza de que ele, Alexandre de Moraes, não é Deus. Eu passo a palavra para a senhora concluir. É nossa esperança, não é, Erivan? Lá em Provérbios, né, que diz que a soberba precede a queda. E nós sabemos que nenhum imperador ele se manteve na base da truculência, da ameaça, da perseguição por um longo tempo no poder. Há governantes generosos, sérios, líderes que se prolongaram no poder com legitimidade, porque, de fato, a população via a qualidade de suas decisões, o seu espírito público, o seu compromisso ético. E a gente acredita que o mal por si próprio se destrói. E é essa a nossa esperança, de que não há mal que dure para sempre, que a gente quer viver num país livre, que a gente quer que as novas gerações continuem acreditando que o jeitinho brasileiro, ser amigo de poderosos,
é o que conta, levar vantagem em tudo é o que conta. A gente não quer que nossos filhos cresçam acreditando nisso, a gente quer que nossos filhos cresçam acreditando no que é ético, que o compromisso com a verdade, uma índole correta nas suas ações, com um senso de justiça, de uma proporção no julgamento das coisas, uma devida proporção, seja um norte na nossa vida, dos nossos filhos e de todos os que nos cercam. O Brasil é maior, nossa população, em sua maioria, uma população comprometida com esses valores, e a gente espera, sim, que esse mal tenha um fim próximo. Doutora Denise, o que a senhora acha do movimento que estará nas ruas no próximo dia 4? Qual a importância dos brasileiros voltarem às ruas, garantidos pela Constituição, pacífica e ordeiramente, para dizer que somos brasileiros e que queremos um Brasil livre? Eu acho importante, viu, Erivan, quem nos acompanha, a mobilização popular, o retorno às ruas. Infelizmente, houve um dissenso muito grande em relação a essa manifestação do próximo domingo, porque os principais movimentos que chamaram para essa manifestação foram o MBL, cujos líderes defenderam o voto nulo, estiveram ao lado do PT defendendo o impeachment do Bolsonaro, e aí gerou-se uma desconfiança muito grande em relação a essa liderança do MBL e do Vem Pra Rua, que também fez um trabalho meio que alguns chamavam de voto Lulo, porque o voto nulo favorecia o Lula, e dessa forma eu vi que eles soltaram uma nota dizendo que não estarão mais à frente desse movimento, e aí eu espero que a população de fato esteja nas ruas, não apenas defendendo que os mais de 300 mil votos do Deltan Dallagnol sejam respeitados, como também em defesa da libertação das pessoas inocentes que seguem presas, a libertação de um ajudante de ordens do ex-presidente que está preso por suposta adulteração de dados no passaporte, na carteira de vacinação, quando a gente soube que o sombra do Lula, assim chamado, o general que ele colocou no Gabinete de Segurança Institucional, forjou, fraudou relatórios da ABIN. Quem quiser, procure aí em vários veículos de jornal uma reportagem do jornal O Globo, da jornalista Malu Gaspar, apontou essa descoberta. Falsificação de relatório da ABIN, dando conta que havia risco de invasão dos órgãos da cúpula do poder em Brasília e que o próprio destinatário adulterou os dados. Bem, ele continua livre, leve e solto, não se sabe de qualquer medida restritiva em relação a ele, enquanto temos o Anderson Torres, que passou meses preso, que ainda está em prisão domiciliar, proibido de manter contato com outras pessoas, de usar redes sociais, sofre aí consequências por suposta omissão. Enquanto esse, que já há aí indicação de que falsificou dados, mais do que se omitir, vimos aí imagens dele gravadas, dando água para invasores, como que numa atitude de acobertamento, e agora essa última, de ter adulterado dados de relatório da ABIN. Então, eu encerro dizendo que é necessário que brasileiros e brasileiras despertem para a gravidade do momento que a gente vive. Queremos que o Brasil vire uma Venezuela, vamos virar uma Brazuela, como alguns já chamam. Vimos aí o quanto Lula admira e teceu loas a um ditador sanguinário. É isso que queremos, que o Brasil se transforme numa ditadura a partir de um conluio entre o executivo e uma juristocracia, e fiquemos atentos e usemos as armas ao nosso alcance, principalmente pressionem os seus eleitos, entrem em contato com os deputados e senadores para que reajam. Hoje o que resta é o legislativo e mídias independentes.
Portanto, atuemos nesses flancos, porque é o que nos resta fazer. Ou então, é a subjugação definitiva e legar para os nossos filhos uma ditadura infame, e eu creio que ninguém deseja isso.